Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é um tapete redondo, bem grande e bem bonito, ok? Você pode usar ele para decorar a sua sala, no quarto, que fica super lindo. Ele tem esse bico de acabamento em formato de coração. Ele ficou medindo 1,04 m. E para fazer essa peça, eu utilizei ao total 930 gramas de barbante fio 6, ok? Eu separei essa videoaula em duas partes. Eu vou fazer com vocês a parte 1 hoje e logo tô postando a parte 2 aí no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí para não perder as novidades que eu estou postando. Deixe o seu gostei aí embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda demais o canal a crescer. Então, vamos lá para a videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar o barbante Eco Brasil, numeração 6, na cor Bordeaux. Também vou usar uma agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. Vamos começar trabalhando o anel mágico. Eu pego o meu fio, passo aqui por dentro, como se fosse fazer um nozinho. Introduzo a minha agulha aqui no meio, busco o meu fio e faço uma correntinha. Então, assim ficou o nosso anel mágico. Vou subir mais 2 correntes. Fiquei, então, com 3 correntinhas. Agora, eu laço, volto aqui no anel mágico e eu vou trabalhar pontos altos. Laço, trabalho ponto alto. Já tenho 3 pontos altos. Vou seguir fazendo até completar um total de 28 pontos altos. Eu já tenho 5, eu vou completar os meus e já venho. Completei aqui meus 28 pontos altos. Chegando no final, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Agora, eu posso puxar essa minha laçadinha para fechar o anel mágico, ok? Então, assim, eu finalizei a minha primeira carreira. Para darmos início à segunda volta, vamos subir 3 correntes. Laço, eu venho no mesmo ponto e vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, laço, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com o lequinho. Trabalho uma correntinha, laço, pulo o ponto de base, venho no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no próximo, vou trabalhar o lequinho. 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando com o lequinho. Faço uma corrente, pulo o próximo ponto, venho no da frente, trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu vou repetir o lequinho. De 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando com o lequinho. Trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou repetir o lequinho. Uma corrente e vou repetir esse padrão a minha volta toda, ok? Fazendo o lequinho e o ponto alto.
eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui, então, com o padrão que eu orientei. Chegando no final, fiz o ponto alto, uma correntinha, e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizando, então, a minha segunda volta. Para darmos início à terceira volta, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo. Venho no intervalinho de 2 correntes e trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Laço, volto no mesmo intervalinho e trabalho mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo ponto, no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei, então, aqui com o lequinho. Trabalho uma corrente, laço, venho aqui nesse ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Faço uma corrente, laço, venho no intervalinho de 2 correntes do lequinho e vou trabalhar um leque. Fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei com o lequinho. Trabalho uma corrente, venho aqui nesse ponto alto, trabalho um ponto alto, faço uma correntinha, venho no leque, no intervalinho de 2 correntes, e vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Então, pessoal, eu vou trabalhar leque em cima de leque e ponto alto em cima de ponto alto, ok? Trabalho uma corrente, venho no ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Trabalho uma corrente, venho no intervalinho de 2 correntes do leque e vou repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Eu vou completar a minha volta com esse padrão e já venho. Trabalhei aqui com o padrão que orientei, cheguei no final, fiz o ponto alto, uma correntinha, eu venho aqui na terceira correntinha do leque e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Finalizei, então, a minha terceira volta. Para darmos início à quarta volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o intervalinho de 2 correntes. Então, eu venho ao ponto à frente, trabalho o ponto baixíssimo. Venho no intervalo de 2 correntes e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, laço, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Ficando aqui com o lequinho. Agora, eu trabalho uma corrente, laço, venho aqui nesse intervalinho de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Trabalho uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Faço uma corrente, laço, venho no leque, no espacinho de 2 correntes e vou repetir o lequinho, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo ponto e trabalho mais 2 pontos altos. Ficando aqui com o lequinho. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e prendo um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto alto, venho no intervalo de uma corrente e trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de 2 correntes do leque e vou fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, assim será o padrão dessa volta, ok? Eu vou completar a minha e já venho. Chegando aqui no final, fiz o ponto alto, uma correntinha, venho na terceira correntinha do leque
no primeiro ponto alto que fizemos e fecho um ponto baixíssimo, finalizando, então, a minha quarta volta. Para darmos início à quinta volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o intervalinho de 2 correntes. Subo 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo ponto e vou repetir mais 2 pontos altos. Fiquei aqui, então, com o lequinho. Trabalho uma corrente, venho aqui no espacinho de uma correntinha e vou prender um ponto alto. Faço uma corrente, venho no próximo espacinho de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espacinho de uma corrente e prendo um ponto alto. Uma corrente, laço, venho aqui no lequinho, no intervalo de 2 correntes e vou trabalhar o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, laço, venho no mesmo ponto e trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei com o leque. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e prendo ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo ponto alto. Subo uma correntinha, venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com o leque. Então, pessoal, vamos continuar trabalhando assim, com esse padrão, por mais 15 carreiras, ok? Você vai fazer os aumentos da seguinte maneira. Aqui nos lequinhos, sempre vamos fazer o lequinho, ok? No intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui, nos intervalinhos de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, ok? Percebe que aqui no começo ficamos com 2 bloquinhos, aqui ficamos com 3, nessa carreira ficamos com 4, na próxima vamos ficar com 5, na próxima com 6, na próxima com 7, e chegando na 15ª carreira, eu vou ficar com um total de 19 bloquinhos. A cada carreira aumenta um bloquinho, e no lugar dos lequinhos, sempre vai ter os lequinhos, tá bom? Eu vou completar o meu, então, com esse padrão para adiantar o vídeo, então eu já venho para mostrar para vocês a continuação do nosso trabalho. Completei aqui, então, meu trabalho com o padrão que orientei. Fiz aqui minhas 15 carreiras a mais. Parei na 20ª volta e fiquei com 19 bloquinhos. Para darmos início à 21ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Subo 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, e faço mais uma correntinha de separação. Laço, venho no intervalinho de 2 correntes e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Venho no intervalinho de uma corrente e vou trabalhar mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui nos bloquinhos de uma corrente, um ponto alto, uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto, uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, faço um ponto alto, uma correntinha e vou seguir com esse padrão até ficarmos com um total de 17 bloquinhos. Eu já tenho 4, vou seguir fazendo o meu e já venho. Completei aqui os 17 bloquinhos, eu faço uma correntinha, venho no último bloquinho e vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo espacinho.
Fiz os 3 pontos altos, eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalinho de 2 correntes, trabalho um ponto alto, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, venho no da frente, trabalho um ponto alto, venho no intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Ficando aqui, então, com um bloquinho de 4 pontos altos. Então, assim ficou. Aqui na parte dos lequinhos, ficamos com 4 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 4 pontos altos. E aqui na parte dos bloquinhos, eu vou continuar trabalhando os bloquinhos. Uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalinho e trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalinho e trabalho um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui até completar 17 bloquinhos e já venho. Completei aqui os 17 bloquinhos, cheguei no último, eu vou trabalhar uma corrente e vou fazer 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Feitos os 3 pontos altos, eu pulo o primeiro ponto alto, venho da frente e trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Então, pessoal, aqui nessa parte dos bloquinhos, eu fiquei com um total de 18 bloquinhos, ok? Quando eu fechei aqui nesse ponto alto, eu aumentei um bloquinho, tá bom? Então, assim será nas próximas carreiras. Aqui ficamos com 19, aqui teremos 18, na próxima teremos 17, ok? E aqui na parte dos lequinhos, vamos trabalhar da seguinte maneira. Fazemos 4 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 4 pontos altos. Então, eu tenho 4 pontos altos, trabalho uma corrente, venho no intervalinho de 2 correntes, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, eu faço 3 pontos altos. Ficando aqui, então, com os 4 pontos altos. Faço uma corrente e vou repetir aqui os 18 bloquinhos, ok? Então, esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar a minha e já venho. Completei aqui com o padrão que orientei. Chegando no final, fiz 3 pontos altos no intervalo de uma corrente. Agora, eu venho nesse ponto alto que iniciamos, na terceira correntinha, eu fecho um ponto baixíssimo. Ficando aqui, então, com os 4 pontos altos. E assim, eu finalizo a minha 21ª volta. Para darmos início à 22ª volta, eu venho aqui nesse intervalinho de uma correntinha e vou prender um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e trabalho mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Venho aqui no ponto alto, trabalho um ponto alto. Venho no próximo intervalinho de uma corrente, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com um grupinho de 5 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Um no primeiro ponto, o segundo no segundo ponto, e no intervalinho de uma corrente, eu trabalho 2 pontos altos. Ficando aqui, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar os bloquinhos agora. Já tenho o primeiro, uma correntinha, venho no próximo intervalo de uma corrente, faço um ponto alto, tenho o segundo bloquinho. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha, prendo um ponto alto. O terceiro bloquinho. Vou trabalhar aqui, então, um total de 16 bloquinhos e já venho. Completei os 16 bloquinhos, chegando no último bloquinho de uma corrente, faço uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos. Então, agora eu fiquei com 17 bloquinhos, ok?
Contando com o ponto alto que eu fiz aqui, aumentei um bloquinho. Na carreira anterior ficamos com 18, nessa carreira vamos ficar com 17 e na próxima com 16. E vamos diminuindo, ok? Então, eu fiz 2 pontos altos no mesmo intervalinho, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto, e no próximo ponto, trabalho mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 pontos altos, venho no intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Laço, venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E no intervalo de uma correntinha, trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, vou trabalhar 4 pontos altos. 2 aqui nesses 2 pontos altos, um para cada de base. E no intervalo de uma corrente, eu trabalho 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Ficando com o bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui nas partes do lequinho, eu vou trabalhar 4 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar os bloquinhos, ok? Os 17 bloquinhos. E chegando à parte dos leques, eu vou trabalhar igual o padrão que acabamos de fazer, tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta toda, seguindo esse mesmo processo e já venho. Completei aqui com o padrão que eu orientei, fiz os 4 pontos altos, trabalho uma correntinha, pulo os 2 últimos pontos, venho na terceira correntinha que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, então, a minha 22ª volta. Para darmos início à 23ª volta, vamos subir 3 correntinhas. Laço, venho no ponto alto à frente e vou trabalhar o ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Venho no ponto à frente, trabalho mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Venho no intervalinho de uma corrente e vou fazer 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei, então, aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, laço, pulo os 2 primeiros pontos, venho no próximo, vou trabalhar um ponto alto. No ponto à frente, faço mais um ponto alto. E no intervalo de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. Fiquei com outro grupinho de 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar nos intervalos de uma corrente, os pontos altos, separados de uma correntinha. Faço uma corrente, venho no espacinho de uma corrente, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir fazendo esse padrão até ficarmos com um total de 15 bloquinhos. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui os 15 bloquinhos, fiz uma correntinha, venho aqui no último bloquinho de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, fechando aqui esse ponto alto, eu fiquei aqui com 16 bloquinhos, ok? Agora, eu venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. E no ponto alto à frente, trabalho mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 pontos de base, venho no intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Venho nos 2 pontos da frente e vou trabalhar um ponto alto, um para cada ponto de base. Completando aqui outro bloquinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Fazendo 2 pontos altos nesses 2 pontos de base. E no intervalinho de uma correntinha, eu vou prender 2 pontos altos. Fiquei com outro grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos.
A partir do próximo, eu vou trabalhar mais um grupinho de 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no intervalo de uma corrente, faço 2 pontos altos, no mesmo espacinho, completando os 4 pontos altos. Então, eu fiquei com 4 grupinhos de 4 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui nos bloquinhos, ok? Vou repetir os 16 bloquinhos. E chegando na parte dos leques, eu vou trabalhar igual o padrão que acabamos de fazer, com os 4 grupinhos de 4 pontos altos, ok? Então, esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar o meu e já venho. Trabalhei aqui, então, com o padrão que eu orientei. Fiz o bloquinho de 4 pontos altos, fiz uma corrente, pulo os 2 pontos, venho aqui no intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Venho na terceira correntinha do ponto alto que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui o próximo grupinho de 4 pontos altos, ok? Então, assim eu finalizo a minha 23ª volta. Nosso trabalho fica bem certinho. Para darmos início à 24ª volta, vamos subir 3 correntes. Venho ao ponto alto à frente, vou trabalhar um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E venho nos 2 próximos pontos e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei aqui, então, com 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 últimos pontos, venho no intervalo de uma correntinha e prendo um ponto alto. Faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, eu vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E no intervalinho de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente e vou trabalhar os bloquinhos. Faço um ponto alto, uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, prendo um ponto alto, uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, uma corrente e vou repetir aqui até completarmos 14 bloquinhos. E já venho. Completei aqui os 14 bloquinhos, eu faço uma correntinha, venho no último bloquinho e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, agora, eu completei 15 bloquinhos, ok? Faço 2 pontos altos, no mesmo espacinho, venho nos 2 próximos pontos e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 últimos pontos, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, vou trabalhar 5 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base. No intervalo de uma corrente, eu trabalho um ponto alto. E venho aqui nos 2 próximos pontos e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Completando aqui, então, os 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 pontos, venho no intervalo de uma corrente, prendo o ponto alto. Faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E no intervalo de uma correntinha, eu faço 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, essa carreira, eu fiquei com 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e 4 pontos altos. Faço uma corrente e vou repetir os 15 bloquinhos, ok? Separados de uma corrente. Então, esse será o padrão da minha volta toda. Eu vou completar o meu e já venho. É só você repetir, ok, pessoal? Chegando aqui no próximo lequinho, aqui nesse próximo leque, você vai trabalhar igual o padrão que acabamos de fazer. Então, você volta aqui para não ficar nenhuma dúvida, ok? Completei aqui, então, com o padrão que eu orientei.
Cheguei no final, fiz o grupinho de 4 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui, então, a minha 24ª volta. Para darmos início à 25ª volta, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Eu venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Venho ao ponto à frente, trabalho mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto, e faço mais uma correntinha de separação. Eu laço, venho aqui no intervalinho de uma corrente, e vou trabalhar 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Venho no ponto alto, prendo um ponto alto. E no próximo intervalo de uma corrente, eu trabalho mais 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Fiquei, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E no intervalinho de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Agora, vamos trabalhar os bloquinhos de uma corrente. Fiz uma correntinha, prendi um ponto alto, uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e prendo um ponto alto. Fiquei com 2 bloquinhos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha, prendo um ponto alto. Fiquei com 3 bloquinhos. Então, eu vou trabalhar aqui um total de 13 bloquinhos. E já venho. Fiz aqui, então, os 13 bloquinhos. Agora, eu trabalho uma corrente. Venho no último bloquinho e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, agora, eu aumentei um bloquinho. Então, eu fiquei com 14, ok? Na carreira anterior, ficamos com 15. Na próxima, vamos ficar com 13, ok? Vamos diminuindo. Então, eu trabalho 2 pontos altos no intervalinho de uma corrente. Venho nos 2 próximos pontos, vou trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente. Pulo os 2 últimos pontos, venho no intervalinho de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Venho no ponto alto, prendo um ponto alto. E no intervalinho de uma corrente, vou trabalhar mais 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo os 2 últimos pontos. No intervalinho de uma corrente, prendo 2 pontos altos. No ponto alto, faço um ponto alto. E no intervalinho de uma corrente, prendo mais 2 pontos altos. Ficando aqui, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos. E vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E no intervalinho de uma corrente, faço 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, aqui, nessa parte, ficamos com um grupinho de 4 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos, ok? 2 grupinhos de 4 pontos altos, 2 grupinhos de 5 pontos altos e um ponto alto no meio, tá bom? Uma correntinha e vou trabalhar os bloquinhos. Vou fazer os 14 bloquinhos, separados de uma correntinha, igual o padrão que orientei. E chegando aqui nessa parte do leque, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que acabamos de fazer, ok? Se você tiver dúvida, volta o vídeo, que é bem fácil, tá bom? Eu vou adiantar o meu aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e já venho. Completei aqui, então, com o padrão que orientei. Cheguei no final, fiz os 5 pontos altos, uma corrente. Venho na terceira correntinha que iniciamos e vou fazer um ponto baixíssimo, completando aqui, então, a minha 25ª volta.
Para darmos início à 26ª volta, vamos vir aqui no intervalo à frente, fazer um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho, vou trabalhar mais um ponto alto. Venho nos 2 próximos pontos, faço um ponto alto para cada ponto de base. Completei aqui o grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, a partir do próximo, vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base, no intervalo de uma corrente, vou fazer 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Trabalho uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no intervalo de uma corrente, faço 2 pontos altos. Fiquei com o meu terceiro grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente e vou trabalhar os bloquinhos. Vou trabalhar um total de 12 bloquinhos, separados de uma corrente, ok? Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha, prendo um ponto alto, igual trabalhamos nas carreiras anteriores. Eu vou completar aqui o meu e já venho. Completei aqui meus 12 bloquinhos, chegando no último, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui aumentei um bloquinho, totalizando 13, ok? No intervalo de uma corrente, trabalho 2 pontos altos, venho no ponto à frente, faço um ponto alto, e no ponto à frente, trabalho mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo 2 pontos de base, venho no intervalo de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. E nos 2 próximos pontos, um para cada ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Fiquei com meu segundo grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos, igual o padrão que orientei. No intervalo de uma corrente, eu faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fiquei com o terceiro grupinho de 4 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui um total de 6 grupinhos, ok? Então, eu faço uma corrente, pulo esse ponto alto, venho no intervalo de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. E nos 2 próximos pontos, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. No intervalinho de uma corrente, faço 2 pontos altos. Uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. No intervalo de uma correntinha, eu trabalho um aumento. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 4 pontos altos, ok? Agora, eu trabalho uma corrente e vou trabalhar os bloquinhos separados de uma correntinha. Fiquei com um bloquinho, uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalinho de uma corrente, prendo um ponto alto. Já tenho 3 bloquinhos. Eu vou repetir aqui, então, os 13 bloquinhos, e chegando aqui nessa parte, eu vou trabalhar igual o padrão que eu acabei de orientar, com os 6 grupinhos de 4 pontos altos. E aqui no começo, ficamos apenas com 3 grupinhos, ok? Na hora que chegarmos aqui no final, eu vou completar os outros 3 restantes, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Chegando no final, fiz o último grupinho de 4 pontos altos, trabalho uma correntinha. Venho na terceira correntinha que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Finalizando aqui, então, os 6 grupinhos de 4 pontos altos. Finalizei, então, minha 26ª volta. Para darmos início à 27ª volta, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Venho ao ponto à frente, trabalho mais um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, venho ao ponto à frente, trabalho um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, eu faço um ponto alto,
Venho nos 2 próximos pontos e vou trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei, então, aqui com um grupinho de 5 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo os 2 últimos pontos, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, faço uma correntinha, laço, pulo os 2 primeiros pontos, venho nesses 2 finais e vou trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. No intervalinho de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente. Agora, eu vou trabalhar aqui nos bloquinhos, nos intervalinhos de uma corrente, com um ponto alto. Fiquei com um bloquinho, uma correntinha, venho no próximo bloquinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo aqui até completarmos 11 bloquinhos. Completei aqui os 11 bloquinhos, faço uma correntinha, venho no último intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aumentei um bloquinho, ficando aqui, então, com 12 bloquinhos, ok? Na carreira anterior, ficamos com 13, nessa carreira, ficamos com 12. Agora, eu trabalho mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, eu vou trabalhar um grupinho de 5 pontos altos. Faço 2 aqui nesses pontos altos, um para cada ponto de base. No intervalinho de uma corrente, prendo um ponto alto. Venho nesses 2 primeiros pontos altos e vou trabalhar 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha, prendo um ponto alto, uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos e vou repetir um grupinho de 5 pontos altos, igual ao padrão que orientei. No intervalo de uma corrente, eu trabalho apenas um ponto alto. Completei aqui, então, um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto, faço uma correntinha, laço, pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, eu vou trabalhar 4 pontos altos, um para cada ponto de base. E no intervalo de uma corrente, trabalho 2 pontos no mesmo espacinho. Fiquei, então, com um grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui nessa volta, ficamos com 2 grupinhos de 4 pontos altos, 3 pontos altos e 2 grupinhos de 5 pontos altos, ok? E esse mesmo padrão eu vou trabalhar nessas outras partes, ok? E chegando aqui nos bloquinhos, eu vou trabalhar os 12 bloquinhos. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto, uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim, esse padrão, a minha volta toda e já venho. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Assim, eu finalizo a minha 27ª volta. Para darmos início à 28ª volta, então vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Venho ao ponto à frente, trabalho mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivalem ao ponto alto, e faço mais uma correntinha de separação. Laço, venho no intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Venho no ponto alto, trabalho um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, faço 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, laço,
pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, eu vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos. Faço 2, um para cada ponto de base, e no intervalinho de uma corrente, trabalho 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Agora, vou trabalhar uma corrente e vou fazer os bloquinhos. Venho no intervalo de uma corrente, prendo o ponto alto, fiquei com o primeiro bloquinho. Uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha, prendo o ponto alto, fiquei com 2 bloquinhos. Vou seguir fazendo aqui até ficarmos com um total de 10 bloquinhos. Completei aqui os 10 bloquinhos, fiz uma corrente, venho no último intervalo de uma correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, agora aumentei um bloquinho, totalizando 11 bloquinhos. Vou trabalhar mais 2 pontos altos, nos 2 pontos à frente. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha, vou fazer 2 pontos altos. Venho no ponto alto, trabalho um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, vou trabalhar os 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 5 pontos altos. Trabalho uma corrente, laço, pulo os 2 primeiros pontos. No próximo, vou trabalhar um ponto alto. Faço uma corrente, pulo os 2 últimos pontos, venho no intervalinho de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. No ponto alto, prendo um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, trabalho mais 2 pontos altos. Ficando, então, com um grupinho de 5 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos, venho no terceiro, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no intervalinho de uma corrente e vamos repetir o grupinho de 5 pontos altos. Faço 2 pontos altos no mesmo espacinho, no ponto alto, prendo um ponto alto, e no intervalo de uma corrente, faço mais 2 pontos altos. Fiquei com os 5 pontos altos. Trabalho uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 2 aqui nos 2 últimos pontos, e no intervalinho de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Totalizando o grupinho de 4 pontos altos. Então, assim ficou essa parte do nosso trabalho, tá bom? Com esse padrão. Vamos ficar com 2 grupinhos de 4 pontos altos, 3 grupinhos de 5 pontos altos e 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar os bloquinhos. Faço uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente e faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, fiquei com o segundo bloquinho. Vou repetir aqui, então, os 11 bloquinhos e chegando aqui nessa parte, vou trabalhar com o padrão que acabei de ensinar. Então, se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo, ok? Eu vou completar o meu, então, e já volto. Chegando no final, vou fechar um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Finalizei, então, a minha 28ª volta. Para darmos início à 29ª volta, venho um espacinho à frente, trabalho um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Venho nos 2 próximos pontos e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos, um para cada ponto de base. No intervalinho de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Faço uma correntinha, pulo os 2 primeiros pontos. No próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos para cada ponto de base. No intervalinho de uma corrente,
Vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fiquei com outro grupinho de 4 pontos altos, ok? Nessa volta, vamos ficar com um total de 8 grupinhos de 4 pontos altos. Eu fiz 3, depois, quando formos finalizar aqui nosso trabalho, vamos trabalhar os 5 que estão faltando, ok? Totalizando 8. Então, agora, vamos trabalhar aqui nos bloquinhos. Eu faço uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, uma correntinha, venho no intervalinho de uma corrente, prendo um ponto alto, e vou seguir com esse padrão até ficarmos com um total de 9 bloquinhos. Eu vou completar o meu e já venho. Completei os 9 bloquinhos, faço uma correntinha, venho no meu último bloquinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aumentei um bloquinho, ok? Fiquei com 10. Vou trabalhar mais 2 pontos altos, nos 2 pontos altos à frente. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente e vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos no intervalinho de uma corrente e mais 2 pontos altos nos 2 pontos à frente. Um para cada ponto de base. Fiquei com outro grupinho de 4 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. No intervalo de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente e vou repetir os 4 pontos altos. Faço 2 pontos altos no mesmo espacinho, no intervalinho de uma corrente, e mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei com mais um grupinho de 4 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, faço uma corrente e vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou repetir o grupinho de 4 pontos altos, igual o padrão que eu orientei, ok? Uma correntinha, pulo 2 primeiros pontos de base, e a partir do próximo, eu repito o grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com os 8 grupinhos de 4 pontos altos, ok? Então, aqui nessas partes, eu vou trabalhar com o mesmo padrão, com os 8 grupinhos de 4 pontos altos. Então, você volta o vídeo para não ficar nenhuma dúvida, ok? E depois que trabalharmos os grupinhos, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar os bloquinhos. No intervalinho de uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto e vou trabalhar aqui os 10 bloquinhos, tá bom? Então, esse será o padrão dessa volta toda. Eu vou completar a minha e já volto. Chegando no final, fiz os 4 pontos altos, uma correntinha, vou fechar um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Fiquei, então, aqui com os 8 bloquinhos com os 4 pontos altos, ok? Finalizando, então, a minha 29ª volta. Vamos dar início à 30ª volta. Vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. Venho ao ponto à frente e trabalho mais um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Venho ao ponto à frente, trabalho um ponto alto. No intervalinho de uma corrente, faço um ponto alto. E vou trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei aqui, então, com 5 pontos altos. Faço uma correntinha,
venho no intervalinho de uma corrente, trabalho um ponto alto, faço uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, vou trabalhar 4 pontos altos. 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no intervalinho de uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, assim ficou o início dessa parte, ok? Depois, no final, vamos completar aqui. Chegando nos bloquinhos, eu trabalho uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, faço um ponto alto, uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, faço um ponto alto, fiquei com 2 bloquinhos. Vou continuar fazendo até ficarmos com um total de 8 bloquinhos e já venho. Completei os 8 bloquinhos, trabalho uma corrente, venho no meu último intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aumentei um bloquinho, fiquei com um total de 9. Venho nos 2 pontos altos à frente, trabalho 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto, uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos. A partir do próximo, vou trabalhar 5 pontos altos. Um para cada ponto de base. No intervalo de uma corrente, trabalho um ponto alto e trabalho mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei com 5 pontos altos. Faço uma corrente, pulo 2 pontos de base, venho no intervalo de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo, vou repetir os 5 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os 5 pontos altos, faço uma corrente, venho no intervalinho de uma correntinha, prendo um ponto alto. Uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro, vou trabalhar os 5 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Completei os 5 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos, e agora eu vou trabalhar 4 pontos altos. Um para cada ponto de base, e no intervalinho de uma corrente, trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fiquei com 4 pontos altos. Então, é dessa maneira que será trabalhado aqui nessa parte, ok? Vamos ficar com 2 bloquinhos de 4 pontos altos, vamos ficar com 4 pontos altos e 3 bloquinhos de 5 pontos altos, ok? E esse mesmo padrão que acabamos de trabalhar, vamos fazer nas outras partes do nosso trabalho. É só repetição. Então, se você tiver alguma dúvida, é só você voltar o vídeo, ok? Agora, vamos trabalhar os bloquinhos. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos e chegando nessa parte, eu repito o que acabamos de fazer. Vamos fazer assim a nossa volta toda e já volto. Chegando aqui no final, fiz o ponto alto, uma correntinha, vou fechar um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Então, assim, eu finalizei a minha 30ª volta. Assim, eu finalizo a primeira parte do nosso trabalho, ok? Então, já ativa o sininho aí embaixo para você não perder a parte 2, que logo eu tô postando aí no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.